E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando de investigação de acidente, seguindo aquela linha de fazer um tutorial ou trazer um item específico da norma para a gente discutir ou debater, né? A questão da investigação, ela entrou na NR1, né? Vou mostrar aqui para vocês o item certinho. Mas aí, antes de começar o conteúdo, curte aí o vídeo, compartilha. Assina o sininho lá, clica no sininho para vocês receberem as notificações. Eu sei que eu não estou postando aí com muita frequência, mas dá uma moral aí pra gente, pessoal, beleza? Vou seguir aqui, vou abrir uma apresentação aqui que eu fiz pra gente apresentar o conteúdo. Bom, seguindo a linha que a gente já vem conversando aqui, né? A questão é documentações obrigatórias conforme as normas regulamentadoras, né? Hoje a gente vai estar falando sobre investigação de incidente e a norma que traz essa obrigação é a questão da NR1, né? Antigamente não falava, não abordava isso na NR1, mas agora a NR1 fala que precisa ter um procedimento de análise de causas de acidentes, né? Não a gente está falando isso, a gente vai trazer aqui o item específico. É o 141 na linha E, né? Determinar procedimento que deve ser adotado em casos de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a análise de suas causas, né? Então, basicamente aqui essa a linha do item, ela fala que a gente precisa ter um procedimento, um processo referente à análise de causas dos acidentes e das doenças do trabalho, né? Aí a gente já entende, né? Antigamente não tinha, antes da atualização da NR1, não tinha nenhuma norma, né? Pelo menos nenhuma NR que falava sobre investigação, e hoje a gente já tem esse item aí falando sobre ter um procedimento de análise de causas, né? Então, qual que é o fluxo do acidente e de todo esse processo da investigação, né? Então, existe o acidente, a gente faz a comunicação e o pai é aplicado, né? Talvez até a própria comunicação ela já vai estar dentro do pai. Então, o que seria a comunicação, né? Fazer comunicação para alguém sobre aquela emergência, né? Ou aconteceu algum acidente, ligar para o supervisor, para o técnico de segurança, e aí o pai é aplicado. Muitas das vezes esse fluxo de comunicação está dentro do pai, mas aqui eu abri um pouquinho, né? E aqui que seria o pai? É a emergência, é atender a emergência, é levar a pessoa para o pronto-socorro ou não, ou chamar a polícia se for um óbito. Tudo isso vai estar dentro do pai, mas hoje a gente não vai estar falando de pai, né? Então acontece o acidente, a gente comunica alguém que aconteceu um acidente, o pai é deflagrado. Então, o pai acontece, né, o plano de atendimento de emergência, e aí depois que a vítima é socorrida, entra o processo de investigação, né? Muitas das vezes o pai está acontecendo e o processo de investigação já está rolando, que é coleta de informações ali no local, entrevista com algumas pessoas, né? Isso pode ser que aconteça aí junto. Se a gente for pegar nas normas, não existe em nenhuma NR que dá alguma diretriz sobre um procedimento de investigação de acidente, né? A NR1 ela fala que precisa ter um procedimento de análise de causas, porém nenhuma outra NR, né, fala como que tem que ser esse procedimento, ou qual que é a metodologia, como que vai identificar as causas, né? Mediante isso, tem uma norma uma NBR que fala sobre identificação de riscos, né, metodologias de riscos, de avaliação de riscos, a gente vai usar ela, que é a NBR 31010. Então é isso, a NBR ela traz vários conceitos de investigações. E o primeiro passo que a gente tem que abordar aí na investigação é referente a definir a classificação dos acidentes. Como que a gente vai classificar um acidente, né? E aqui eu trouxe uma classificação até mesmo do Ministério do Trabalho, que acidentes sem afastamento, acidentes trabalho restrito, afastamento até 15 dias, afastamento maior que 15 dias ou fatalidade, né? Basicamente, essas quatro definições ou classificações são as classificações do Ministério do Trabalho, né? Teve acidente? Né? Teve, beleza. Teve afastamento ou não? Se não teve afastamento, entra ali no sem afastamento, tá? Não teve afastamento, porém, quando o trabalhador retorna ao trabalho, né, no mesmo dia, no dia seguinte, ele vem com alguma restrição. A gente vai ter que mudar ele da função ali, das atividades deles, ou a atividade dele vai ter alguma restrição. Ah, teve afastamento até 15 dias, ou teve afastamento maior que 15 dias. E aí o último seria a fatalidade, né? Essa é uma classificação bem simples aí, que é o Ministério do Trabalho que usa e a gente pode usar também. Então, o primeiro passo é definir e classificar o acidente. Depois do que a gente define e classifica, a gente vai definir a equipe com base na classificação, né? Então, a gente não vai mobilizar a empresa inteira para um acidente que nem teve afastamento. Então, aí a gente cria uma matriz que vai, dependendo da classificação que foi o acidente, vai ter uma equipe maior ou menor para fazer aquela investigação do incidente ou do acidente, né?
O que a gente pode ver aqui, eu separei aqui a forma mais simples, tá, pessoal? Lembrando que aqui é uma sugestão. Rafael, tem que ser assim, só tá certo se for assim? Não, aqui é uma sugestão. Então, da mesma forma que a classificação é uma sugestão, e aí dependendo da empresa vai ter uma classificação igual ou diferente dessa, não tem problema, mas primeiro tem que ter uma classificação do acidente, depois a gente tem que definir uma equipe com base na classificação. Então, um acidente sem afastamento, quem é que vai ser equipe de investigação? Né? A equipe de investigação vai ser o SESMIT, a operação e a supervisão. Né? Teve um trabalho restrito, aí entra a CIPA. Teve afastamento, aí entra a gerência. Teve afastamento maior que 15 dias, entra a diretoria. Né? Depende muito das metas e do quão a empresa vai se dedicar aí para essas classificações e esses acidentes. Pode ser que a diretoria e a presidência aqui nem entre, ou entre só a diretoria na questão do óbito, o presidente não entra. Vai ser muito relativo, mas aqui é uma sugestão. Então, mediante a classificação, a gente vai ter uma equipe maior ou menor, né, mais robusta ou menos robusta, para fazer essa investigação. E qual que é o fluxo, né? Depois que a gente tem essas definições de classificação e de equipe, aí existe um fluxo, né? Então, a primeira etapa do fluxo vai ser a coleta de informações. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que não existe uma investigação, como eu posso dizer, certa ou errada, né? A equipe, ela vai ser muito... A análise e as causas do acidente vai estar muito relacionada ao quanto aquela equipe tem uma percepção de risco, né? Conforme a gente for aumentando aqui, né, na classificação, a equipe vai tendo uma percepção de risco e uma análise, né, uma visão analítica muito maior. Então, se um mesmo acidente, a equipe aqui do sem afastamento fazer uma análise, o resultado vai ser um. E se a equipe aqui da fatalidade fazer a mesma análise em cima do acidente lá do primeiro, a análise pode ser diferente. Então, pode ser que algumas causas sejam as mesmas, mas pode ser que a outra equipe ela identifique outras causas. Então, a análise vai estar muito relacionada à equipe ou quanto a equipe tem uma percepção de risco, né? É óbvio que quando é uma fatalidade é algo muito mais grave, por isso que a gente acaba colocando muitas pessoas no processo de investigação. Pode ser que na fatalidade nem o SESMIT entra, ou nem a CIPA, ou nem o operacional, né? Eles não participem da análise das causas, mas de alguma forma eles vão participar fornecendo informação. Mas é isso que é importante. Às vezes a gente tem o costume de julgar a análise de outras pessoas ou de outras equipes. Mas isso é muito subjetivo, porque principalmente quando a gente não está na frente, né, da investigação, a gente não tem todas as informações que a equipe tem, e aí a gente quer fazer uma análise subjetiva. Então, esse é o primeiro passo aí, né, que são análises diferentes, né? São análises subjetivas, é a percepção de risco, é a experiência das pessoas, tudo isso vai definir o resultado da investigação. Então, pode ser que uma equipe X faça uma investigação e tenha o resultado de algumas causas, e uma equipe Y faça uma análise do mesmo incidente e chegue em outras causas ou outras análises. Né? Isso é normal e é muito comum. Porém, as pessoas têm o costume de julgar, né? Então, se está diferente do meu, é porque está errado. Ou se está diferente do que eu fiz, está errado. Essa percepção a gente tem que ter, e isso também está escrito lá na NBR 31010, que vai depender muito da experiência e da percepção de risco das pessoas que estão compondo a equipe. Então, se eu tenho pessoas diferentes da equipe, a análise vai ser diferente, vai ter uma outra visão ali naquela análise, naquelas causas identificadas. Né? Depois disso, que a gente definiu a equipe, a gente vai para o fluxo da investigação em si. Né? Então, o primeiro passo da investigação é a coleta de informações. Aconteceu um incidente, o pai foi deflagrado, a primeira coisa é coletar informações. Depois que a gente coleta informações, a gente vai fazer uma reunião para fazer análise das causas, né? Então, com base nas informações coletadas, a gente vai tentar chegar a alguma causa, né, raiz, e criar algumas ações em cima disso. Depois disso, a gente tem um processo de verificação e validação. Né? O que seria essa verificação e validação? Basicamente a gente verificar as análises que foram feitas, né? Lembrando, é uma verificação bem subjetiva, porque
a gente vai estar verificando e validando se tudo aquilo está fazendo sentido, se está faltando alguma informação no relatório que não está sendo fácil ali de identificar ou não está sendo claro aquele relatório. Depois disso, né, se a investigação é validada, se ela não é validada, aí vai voltar lá para colher informações, se ela for validada, vai ser registrada, né, no relatório final e vai ser arquivado o processo. Depois disso, acaba a investigação. Então, basicamente, esse aqui é o fluxo da investigação que a NBR traz para a gente. Então, coleta de informações, se reúne para fazer análise de causas, depois que faz análise de causas e imprime, né, e faz um relatório. Uma pessoa fora da investigação, fora da equipe, faz a verificação e a validação. Se é validado, né, se está consistente aquela investigação, se não está faltando informações, ela vai ser registrada no relatório final e vai ser arquivado o processo, a investigação acaba. Basicamente é isso. Quando a gente fala de coleta de informações, não existe um script, um checklist que a gente precisa ter para fazer a investigação. Eu trouxe aqui pontos relevantes para a gente abordar na coleta de informações, porém ela tem que ser muito aberta, essa coleta de informações, porque se a gente tiver um checklist, a gente vai estar balizando muito o conceito ali e a análise de quem vai estar fazendo a coleta, né? Então pode ser que existem coisas fora ali de um checklist que a gente tenha que vai estar indicando a análise para um lado. E o objetivo da investigação não é fazer nenhuma indicação, orientação para fazer uma análise. As pessoas têm que ir livre, totalmente abertas para fazer a investigação, porque pode ter várias causas e causas bem aleatórias. Então, se a gente modela muito as perguntas ou os dados que precisam ser coletados, o resultado sempre vai ser tendencioso para um lado ou para outro, né? Para uma causa ou para outra causa, né? Então, dentro das coletas aqui, seria dados do local, entrevista com os envolvidos, dados gerais do acidentado, idade, tempo de empresa, tempo na função, fatores anteriores ao acidente, né? O que estava acontecendo naquela semana? No dia anterior, o colaborador trabalhou, fez muita hora extra, ou ele vem fazendo muita hora extra no dia do evento. O que acontece antes do evento, né? Até o evento, né? Então ele trabalhou o dia inteiro, foi no começo do dia, foi no final do dia. Qual foi aquela rotina de trabalho? Qual foi a sistemática do acidente? Tinha carro na via? Não tinha carro, né? Os dados dos equipamentos. Tinha equipamento envolvido? Não tinha equipamento envolvido? Equipamento estava novo? Tinha manutenção? Não tinha manutenção? Então aqui são alguns pontos, né, que eu trouxe para que seriam importantes ter numa análise de dados, mas, enfim, isso aqui não pode ser fixado, né? Não pode ser, tem que ser esses, ou tem que ser esses e mais alguns, ou tem que ser alguns outros. Aqui são informações gerais. A gente precisa ter isso aberto para a gente não enviesar a investigação, né? A gente não modelar a investigação e ela ser tendenciosa. Então, essa aqui seria a parte de coleta de informações. Quando a gente chega na parte de análise das causas, a NBR, ela traz várias metodologias. Então, a gente tem os porquês, árvores das causas, tem Bowtie, mas o que a gente vai usar aqui seria, ou explicar aqui, é o diagrama de Chicago. É uma das metodologias aí que eu considero mais fáceis de usar para a gente chegar em causas raízes, e a gente vai estar utilizando ela, né? Então, como que funciona aí, ou qual que é o conceito do Ishikai, do Ishikai, né, do diagrama de Chicago? Então, aqui eu estou trazendo uma definição que está na norma, tá, pessoal? Então, isso aqui, basicamente, eu trouxe da norma a definição do Ishikawa. Estabelecer o efeito a ser analisado e colocar em uma caixa no topo do diagrama de espinha de peixe. Então, o acidente, né, ou o evento, vai estar na cabeça do peixe, né? E depois as causas vai ser os espinhos, né? Concordar nas principais categorias de causas, fazer perguntas por que ou como isso pode acontecer iterativamente, para explorar as causas e os fatores influenciadores em cada categoria. Analisar criticamente todos os galhos para verificar a consistência e a completude e para garantir que as causas se apliquem ao efeito principal. Identificar os fatores mais importantes com base na opinião da equipe e na disponibilidade de evidências, né? Então, basicamente, tem evidências, a gente vai trabalhar em cima das evidências para chegar nas causas dos galhos, né? E aí, quando a gente vê o diagrama tá como se fosse o evento aqui, a cabeça do peixe, né? E aqui os galhos seriam as classes, né? Então, classes de máquinas, ambientes, pessoas, medidas, materiais e métodos. Aqui seriam os galhos principais, né? Então, o que está dentro aqui? Porém, pode ter alguns galhos secundários. Então, dentro de máquinas, pode ter uma causa falta de manutenção, e dentro da falta de manutenção pode ter
uma outra causa aí, que seria a causa raiz desse evento. E isso pode acontecer com todas as classes, né? Seja máquina, seja materiais, métodos, e isso pode acontecer com tudo. Então, às vezes pode ter uma derivação da derivação da causa, e aí a gente vai chegar mais a fundo aí do problema. Um outro ponto, aqui, esses 6 classes, é o que o material, né? A pessoa que criou o Ishikawa, que escreveu o Ishikawa, que ela definiu. Rafael, isso aqui pode ser fixo, isso aqui é imudável. Não, eu posso mudar. Aqui uma coisa que em alguns casos talvez não faça muito sentido, e a gente vai ver mais para frente as definições de cada classe aqui, pode ser que, sei lá, materiais não tenham envolvida no seu processo, né? Na sua empresa, no que você está trabalhando. Pô, Rafael, não tem nada a ver com materiais. Materiais não faz sentido ser uma classe. Talvez colocar aqui dentro de materiais, colocar treinamentos ou medidas, trocar medidas por treinamentos. Sem problema, faz todo sentido a gente mudar e fazer essa adaptação conforme a, a realidade da empresa, né? Então não adianta ter uma classe aqui só porque foi criada lá no início e isso aqui é totalmente aberto e a gente pode mudar. Então, quando a gente vem aqui nos conceitos das máquinas, corresponde aos problemas ou falhas em máquinas e equipamentos. Exemplo, falta de manutenção, máquina sem proteção, equipamento muito antigo. Em ambientes, essa classe está relacionada às condições do local, podendo ser um piso irregular, condições climáticas, fluxo de veículos, entre outros. Pessoas, que está relacionado a atos inseguros, imperícia, falta de experiência. Método corresponde a processos e aos procedimentos. Exemplos: procedimento errado, falta de procedimento, falta de treinamento, análise de risco, falta de inspeção em campo. Materiais está relacionado sobre as matérias-primas do processo. Material com problema, fornecedor não homologado, falta de qualidade no material. Medidas diz respeito às ferramentas e equipamentos utilizados para medir. Exemplo, falta de calibração ou a quantidade de inspeções necessária de um processo. Aqui, pessoal, basicamente eu tirei da norma essas definições e aí fisguei alguns exemplos aí para a gente tá comentando. Então, basicamente, aqui essas são as 6 classes do Ishikawa que a gente pode estar utilizando. A gente pode estar fazendo alguma adaptação em alguma causa, né? Mudando o nome ou até mesmo o conceito de acordo com a realidade que a gente tem na empresa. Mas basicamente são essas aqui. Depois, quando a gente vai para a etapa de verificação, né? Então, verificação e validação da investigação. A gente já coletou os dados, já fez a reunião de análise de causas, então a gente chegou na análise do resultado, chegou na conclusão, chegou nas causas raízes. Depois que terminou isso, uma outra pessoa, a terceira, vai fazer a verificação e a validação, né? Então, ela vai fazer uma análise subjetiva do relatório da investigação. Então, o que tem que ter nessa análise, né? Qual que é o objetivo disso tudo? O objetivo é que uma pessoa que não participou da investigação consiga entender a lógica da análise e a conclusão. Então, se uma pessoa que não estava na investigação ler o relatório e entender aquela análise, né, aquela conclusão, fazer sentido aquilo ali, beleza, está validado e está verificado, né? Independente do tempo do evento, né? Isso aqui é importante. A gente fazer essa avaliação aqui. Porque muitas das vezes depois de algum tempo, a gente vai pegar o relatório de investigação e nada faz sentido, não está fazendo sentido aquelas causas, aquelas análises, aquelas informações. E a ideia da verificação e da validação que a norma traz é para ter um sentido depois de um tempo. Ou alguma pessoa terceira lê aquele relatório e fala, puta, faz sentido isso aqui que foi analisado e que foi verificado. Pode ser que ela tenha algumas outras percepções, óbvio, pela experiência e pelo o nível de análise de risco que ela tenha, mas numa forma geral, aquilo ali tem que ter uma lógica em si, né? Então, tendo uma lógica, o relatório que foi feito na análise das causas é verificado e validado. Se tiver uma lógica naquela análise, naquela conclusão, essa etapa prossegue. Quando a gente vai fazer o relatório, né? Quando a gente fala de relatório, muito se fala aí em praticamente todas as empresas, intitula isso como RIAI, né? Que seria relatório de investigação de acidente e incidentes. Basicamente é isso, todo mundo conhece como RIAI, né? Que seria basicamente o relatório de investigação. Quais são as informações aí importantes que precisa ter no relatório? Eu destaquei algumas informações aqui. Rafael, pode ter mais informações que essa? Óbvio que pode. Pode ter menos? Pode.
Mas eu listei aqui, acho que o que tá aqui é o mínimo necessário, né? Talvez menos que isso, não sei se faz sentido. Mas beleza, o que que precisa ter? O nome dos envolvidos, idade, tempo na função, tempo na empresa, qual que é a função. Lembrando que aqui esses 5 primeiros vai estar relacionados a todos os envolvidos. Se tem uma pessoa envolvida no evento, no acidente, uma pessoa. Se tem mais de uma, vai colocar o nome, idade, tempo na função, tempo na empresa de todas as pessoas envolvidas, né? Data do ocorrido, hora, se tem treinamento, se não tem, e aí treinamento por pessoa, a descrição do ocorrido, o que aconteceu aquilo ali, né? Qual foi a parte do corpo atingida, quais foram os fatores anteriores do acontecido, do ocorrido, quais os fatores posteriores, aqui também vai entrar questão da emergência, né? Aconteceu o evento, a emergência, ela atuou de fato ali, o fluxo do pai foi feito da forma correta, como estava planejado. Qual que é a metodologia de análise? No caso aqui que a gente fez é o Ishikawa, né? Quais foram as causas do ocorrido? Depois que a gente fez a análise, quais foram as causas que chegaram, né? As causas raízes? Quais foram as ações propostas? E aí a gente vai listar quem é a equipe de investigação, se tiver alguma observação para colocar, a gente vai colocar, né? Colocar um campo de observação. Às vezes tem alguma informação que não corresponde às outras, a gente acaba colocando na observação. Qual que foi a conclusão da investigação e as lições aprendidas? Coloquei um outro ponto aqui do lado, oportunidade de melhorias não relacionadas ao ocorrido. Por que que eu coloquei aqui? Essa informação, ela é muito importante. Eu já me deparei com vários processos de investigação que, dentro da análise, né, do processo, era identificado alguns outros problemas, né? Porém, esses outros problemas não têm nada a ver com o acidente, não é nenhuma causa do acidente. Porém, as pessoas queriam colocar na investigação como se fosse uma causa, né? E criar ações mirabolantes como se aquilo ali fosse a causa do incidente, né? Eu acho que é importante a gente fazer a análise do, do ocorrido e as conclusões e as lições aprendidas está relacionado com as causas do evento, né? A gente identificou algum erro no processo, alguma falha no processo, beleza? A gente vai colocar num campo e vai criar ações separado da conclusão da investigação, né? Porém, a gente vai colocar lá na investigação, ó, foi identificado tantas melhorias em tais processos que não estão relacionados com acidente, né? É muito comum, e acho que quem tem mais experiência, ou quem já tem experiência com investigação, se deparar aí com pessoas que não entendem o processo da investigação, querendo colocar tudo no balaio da investigação e todo o problema da empresa quer ser resolvido com o relatório da investigação. Eu acho que tem que fazer sentido as causas com o ocorrido, né? Lá na verificação e na validação. Ali tem que fazer sentido. Pode achar algum outro problema, né? Alguma outra causa que não está relacionada ao acidente e colocar na investigação, beleza, vamos colocar. Porém, tem que ter um campo ali falando que aquilo ali não está relacionado com o acidente, porque senão a gente começa a querer resolver todos os problemas da empresa no relatório de incidente. A gente sabe que não é assim, né? Tem que focar nas causas relacionadas aos acidentes e, óbvio, fazer uma avaliação de risco em cima dessas oportunidades de melhorias para as ações ser mais rápidas ou menos rápidas, né? Ser rápidas ou não. E acho que isso é importante. Depois que a gente faz o relatório, a gente registra isso, né, no relatório final, assina o responsável da investigação ali, da realização da investigação e da validação e arquiva o processo. Depois que a gente fazer isso, né? Então, pessoal, basicamente isso aqui era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês sobre investigação. Tentei me embasar o máximo na NBR, porque a gente não tem muita informação em norma sobre processo de investigação. O que a gente tem, pelo menos está lá, teve uma atualização recente em 2018 na NBR, é uma NBR relativamente extensa, assim, bem grande, e aborda várias metodologias aí de análise. Né? O que seriam os próximos passos aqui? Né? A gente fazer uma investigação na prática. Né? Minha preocupação, né? E talvez por que eu não faça isso agora? A ideia da investigação é ter um grupo para fazer uma investigação, para ter uma análise bem diversificada. Né? Se eu fazer uma análise sozinho, vai ser só a minha percepção. Então a ideia é talvez a gente montar um grupo aí, eu com mais 2 pessoas, e a gente pegar um estudo de caso e gravar um vídeo aqui para mostrar uma investigação na prática usando o Ishikawa. E também uma outra etapa aqui do vídeo que a gente vai fazer, vai ser a análise, uma elaboração de um dashboard no Power BI. A ideia disso daqui, então, beleza. A gente tem o processo da investigação, a norma fala que a gente precisa ter um procedimento, a gente tem um procedimento, a gente tem um modelo de relatório. Beleza, mas o que a gente está fazendo com esse dado? Como que a gente está
analisando esse dado de uma forma mais sistêmica, né? Então, a gente pode tirar dessa análise aí quais são os dias que mais acontecem acidente, ou quais são as horas, quais são as equipes que mais está acontecendo acidente, ou qual que é o turno que mais está acontecendo acidente, né? Qual que é o tipo de atividade que está mais acontecendo acidente, e aí a gente consegue criar uma estratégia aí de ação em cima disso, né? Então, beleza, teve a investigação, teve a análise das causas, teve as ações propostas em cima daquele acidente pontual, mas o que mais a gente pode fazer com informações de relatório de investigação para tentar prevenir o acidente, né? A ideia é que as ações pontuais de cada acidente o acidente não aconteça mais. Esse é o objetivo da investigação e de criar as ações. Mas ainda assim a gente consegue extrair mais coisas de uma forma sistêmica, quando a gente tem mais dados, para a gente estar podendo elaborar aí uma análise e ter umas ações estratégicas em cima das informações que a gente já levantou. Beleza? Então, aqui é a parte, o número um, né? Fazer investigação na prática. Provavelmente a gente não vai fazer por agora esse vídeo, mas eu acredito que o próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser a elaboração do dashboard no Power BI, né? E a ideia do Power BI, né? Eu sei que algumas pessoas usam o Excel, a grande maioria, basicamente 100%, 99%, usa o Excel para fazer relatório, para fazer algum tipo de gráfico, mas a gente vai estar trazendo aí um conteúdo de Power BI para a gente aprender a usar essa plataforma aí que dá um diferencial gigante aí na visualização e na nossa entrega. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, curtam o vídeo, compartilham, se inscreve aí no canal e ativa o sininho lá para receber as notificações quando a gente postar mais coisas. E é isso aí, pessoal. Forte abraço e tamo junto. Valeu!